Aquário, seja bem-vindo ao Lar Holístico, eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos aquarianos, o meu ascendente maravilhoso, neste mês de junho. Sejam todos muito bem-vindos e vamos ver o que temos aqui com uma energia. Temos bastante coisa hoje para falar, né? Energia mensal, sempre tem bastante informação. Vamos lá, então, meus queridos. Mês de junho, o que reserva para vocês, tá? Bora lá. Aquário. Essa leitura saiu com um pouquinho de atraso, de alguns dias, tá? Mas tudo no seu tempo, né? Vamos lá. A sorte está do seu lado e eu já adoro, né? Já tô rindo aqui. Traga amor para essa situação. Uma lua nova em Aquário e uma lua nova em Sagitário. Sagitário é o signo da expansão, é o signo que traz o signo das viagens, do exterior, mas também, né, de movimentar-se. A sorte está do lado, né, Capricórnio? Não, Aquário. Bom, vamos lá. Eu tô muito feliz. Já começamos muito bem aqui. Deixa eu pegar esse aqui. O Oráculo dos Orixás, e a gente vai abrindo devagarinho. Hoje eu trago 3 tarôs para a gente falar bastante aqui hoje, né, entender bem esse nosso mês, e espero que vocês gostem dessa leitura, meus queridos. Eu faço com muito amor. Já deixa seu like, se inscreva no canal, importante para sua contribuição aqui no canal, claro, mas para que também que vocês consigam ganhar leituras bônus. Todos os signos que interagem mais na semana ganham leituras bônus, tá bom? E são bem legais as leituras. Então, estimo que vocês ganhem. E olha só quem vem. Yansan. Yansan, tá? Também é um orixá voltado para Sagitário. Então, a gente tá com um elemento fogo aqui muito forte esse mês, viu, Aquário? Eu tô falando leitura para Aquário, gente, tá? Às vezes o pessoal me corrige, mas tá falando de Sagitário, tô falando das energias de Sagitário neste teu mês, tá bom? Yansan, vamos lá. Mudança e transformação. Não tenha medo de se arriscar e mudar de direção. Caso julgue necessário, o velho tem que sair para que o novo entre. Encontre em sua essência a garra e a coragem necessária para vencer na vida e alcançar os objetivos almejados. E aqui Yansan, né, ela tem uma fortaleza de um búfalo e a sutileza de uma borboleta. Né? Yansan, ela traz, né, consigo aqui nesse oráculo a borboleta e um búfalo, né, que é justamente o símbolo de Yansan. Bom, vamos lá, gente. É um orixá aqui das tempestades, né, da energia, né, de movimento, ação, fazer as coisas acontecerem, de guerrear, de ir atrás mesmo daquilo que deseja. Eu tô achando que esse mês agora de junho para Aquário vai ser um mês assim de movimentos, tá? Movimentos e limpeza principalmente. Vamos lá. Aquário, que temos aqui no coração da tua leitura no teu mês de junho. Vamos lá, meus queridos. Aquário. Bora. Uma carta só, coração do mês, para a leitura de junho. Olha aí. O diabo. Coração dessa leitura, arcano de número 15. Qual é o ponto de atenção para junho? 7 de paus. Falando que vai ter luta aqui. Qual é a direção? Para onde? Olha aí, o carro. Que mês intenso, Aquário.
Já vi, né? Veio o Yansan ali, mesmo muito intenso. A estrela no fundo do maço, tá? A estrela no fundo do maço, tá? Bora lá, meu Deus, que leitura maravilhosa. Bom, centro do mês, vamos clarificar. Temos o arcano de número 15. O arcano de número 15 fala de alguns aprisionamentos, de medos, de inseguranças, de pensamentos negativos, de alguns vícios, de algumas coisas que te prendem. Vamos clarificar isso aqui. O que o arcano 15 faz como coração da leitura de Aquário esse mês de junho? Que temos aqui como coração Cavaleiro de Copas. O que mais? Cavaleiro não, Pajem. Muitas cartas, eu não vou nem aceitar. Pajem de Copas, o Diabo, 5 de Espadas, 6 de Copas. Vamos entender isso aqui. 7 de Copas. Três de Ouros. As de Ouros no fundo do maço. Sabe o que está acontecendo agora, Aquário, nesse mês de junho? Tu tá te dando conta de algumas ilusões que foram criadas no teu campo emocional, tá? Algumas ilusões, algumas fantasias, sonhos, utopias. Pode ser relacionado aqui ao amor? Pode, tá? Nós temos um pajem de copas aqui. Talvez tu tá preso a alguém ou simplesmente a ideia formada, a um sonho que cria expectativas, ilusões, talvez alguma escolha que tu tenha feito lá no passado, tá? Que tu alimentou isso por muito tempo. Tu tá te dando conta aqui que existem algumas lutas que não precisam ser lutadas, que o ideal é deixar elas, e quando a gente deixa elas, parece que o que tu desejava tanto retorna para ti. Ainda eu não tenho carta de retorno aqui, tá? Para garantir isso aqui. Porém, eu vejo que existe um aprisionamento emocional, um vínculo emocional que até agora estava te prendendo a uma ilusão, a uma utopia, a um sonho. Só que isso nunca chegava na matéria, isso nunca se realizava. Ficava só naquela fantasia, naquela coisa. O que acontece aqui em junho? Tu te dá conta de algumas coisas e tu começa a limpar esse campo, a se desprender, a cortar algumas amarras, a cortar algumas dependências emocionais, a entender aqui como é que teu coração está agindo em relação a algumas pessoas. E tu começa a te empenhar para que as coisas, tu se desvincule disso. Eu vejo que tu meio que abandona essa luta, tu não quer mais vencer. Tu não quer mais, tu não tá esperando que alguma coisa aconteça. E aí tu começa a fazer por onde? A fazer por ti. Entende? Fazer por ti. E o que acontece? As coisas podem acontecer. Aquilo que tu tanto esperava pode surgir na matéria. Depois que tu solta o controle de alguma coisa. Ou tu te dá conta aqui. Vamos entender isso aqui melhor, tá? Eu sei que agora tu pode ter o poder de escolha e o poder de construir algo diferente a partir disso.
De repente até ressignificar uma história, não sei ainda. Eu vejo que vocês mudam de direção, é muito o que a Ansa falou ali. Não tenha medo de mudar de direção. Talvez aqui tu pode ter dado limites para alguém ou ter posto um ponto final, sabe? Porque agora tu começou a cuidar mais das tuas emoções. Ponto de atenção, tá? O 7 de paus, o mundo. Mais. O diabo. 2 vezes no jogo. O mais. O rei de paus. Quatro de copas e o 8 de ouros. Bom, o que acontece aqui? Como eu te falei, tu começou a entender melhor os teus aprisionamentos aqui, tá? E aqui pode ser qualquer coisa no campo emocional, não necessariamente romântico, mas para a maioria sim, tá? O que acontece? O ponto de atenção aqui é como se tu te desse conta, tá? De algumas coisas que tu abre e mesmo assim tu ainda tenta se posicionar, ou ainda espera alguma coisa, ou ainda luta por algo. Por mais que tu tenha consciência de tudo que tu precisa soltar e tu já tá soltando alguma coisa, ainda tu não consegue fazer isso completamente. Porque ainda existem coisas que te aprisionam. Ainda existe a esperança, tá, de conseguir isso que tu deseja. Tá relacionado a alguma pessoa? Sim, tá? Um pajem de paus, um rei de paus. Inclusive aqui, essa pessoa, vocês tiveram bastante química, tá? Então tem um aprisionamento justamente pelo campo sexual aqui, tá? Uma atração física muito forte. E tem uma questão aqui, fator carência, tá? Solidão, achando que as coisas não vão acontecer para ti, tu com dificuldade de virar a página, por mais que tu já identificou esse padrão, tu não consegue finalizar o ciclo, o mundo. Tu ainda não conseguiu finalizar isso aqui, virar a página, tá? Não vou dizer que não tem aqui saudade, sim, existe saudade, existe carência, existe um vazio emocional aqui que não tá conseguindo ser preenchido, porque na verdade tu depositou aqui nessa situação, nessa pessoa ou nessa relação utópica, alguma coisa que tu não conseguiu realizar, não conseguiu materializar isso. E aí eu não sei se tu esperou muito por muito tempo, se tu te dedicou muito e não teve esse retorno, porque nós temos o 8 de espadas, o 8 de ouros e o 7 de ouros na mesa, então me fala dessa espera, dessa demora, dessas coisas não acontecendo. E a tua dificuldade eu já sei de tudo isso, mas eu não tô conseguindo ainda fechar essa porta. Eu não consigo fechar essa porta ainda, Cris, tá? Tá muito difícil para mim. Bom, se não for aqui questões amorosas, tá? Que eu acredito que a maioria sim, aqui pode ser uma relação com filhos, de repente, tá? Que tu te dá conta que filhos adultos daí, tá? De adolescentes, assim. Tu tá batendo de frente com algumas coisas que não tem como, tá? E eu vejo que a tua dificuldade aqui de manter uma postura, te posicionar, tá? E de manter uma continuidade aqui nesse posicionamento, para tentar aqui impor realmente, ou se impor em relação a essa situação,
tá? Tá um jogo bem complexo, tá, gente? Bem complexo. Tá muito pro campo afetivo isso aqui. Vamos ver a direção desse jogo. É um mês, gente, de tá te dando conta do que tava te aprisionando, de algumas questões aqui. Mas mesmo assim é um mês que ainda tu identifica que tu não consegue, a dificuldade é finalizar. A dificuldade é finalizar essa situação, se desprender, se desamarrar energeticamente, virar a página. O carro, como direção, o carro, o 10 de copas, o mago, o as de paus, o 6 de ouros e o 5 de ouros. Sabe o que acontece? Ou aqui tem uma questão dependência química, tá? Para algumas pessoas. E é um vai e vem. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. E por mais que tu desejasse, e aqui tem um acolhimento familiar, tá? Se for isso, existe um acolhimento familiar, existe uma oportunidade de se recompor, e o tarô vem falando isso, tu tem total capacidade e potencialidade para reiniciar, reconstruir a vida, trazer aqui o equilíbrio, tá? E tem uma vertente aqui muito forte que desencadeia, se for uma dependência química aqui, questões familiares aonde existiu... Nossa, que jogo forte. Aonde existiu aqui uma falta, uma falta de acolhimento, uma falta de direcionamento, uma falta de amor, uma falta de validação, entende? Lá no passado. Isso ainda te atordoa muito, tá? O jogo se encaminha para uma renovação, para o entendimento disso, tá? E para a libertação disso também, uma paz no coração, renovação. Agora, se for questões aqui emocionais, como eu havia dito antes, existe alguém aqui que ainda pode abrir um canal de comunicação contigo, tá? Desejando aqui uma reaproximação. Porém, eu preciso dizer para vocês que por mais linda que sejam as cartas aqui, eu não sei se essa pessoa, ela vem transformada, tá? Ela aqui, pelo que eu vejo, o que aparenta é muito bonito, mas ela traz ela não consegue te oferecer o que ela diz, porque ela não tem para ela, tá? O 5 de ouros aqui. Por mais que ela faça uma proposta, abra comunicação, de renovação, de perdão, de se realinhar de novo contigo, tá? Ainda ela vai te deixar na falta. Então aquela utopia, aquela ilusão que tu criou sobre alguma coisa, sobre um fato, sobre uma pessoa, parece que permanece. Por mais que abra um canal de comunicação, que abra um retorno, que tenha aqui alguma coisa, parece que no fundo de tudo isso é muito para o ego, é muito para sua validação, é muito para tentar te prender de alguma forma, porque por mais bonita que estejam as cartas aqui, no fundo, não é isso que aparece, tá? É muito assim uma energia de eu vou satisfazer o meu próprio ego, eu vou satisfazer as minhas necessidades, e eu deixo Aquário aqui muito iludido, entende? Então aqui, como vem esse 7 de copas aqui, tu precisa olhar com mais atenção nas propostas que podem surgir para ti, porque nem tudo
que vem muito floreado, pode ser verdadeiro, ou te trazer uma base de estrutura emocional aqui, tá? É um jogo bem difícil de fazer, tá? Porque tá difícil de explicar isso aqui, gente, tá? É uma trama bem complicada, porque como a leitura coletiva, eu vejo aqui uma questão de dependência química aqui para algumas famílias, tá? Envolvido filho, alguma coisa assim. Mas para outras aqui é algo que tu criou uma utopia, tu esperou por muito tempo e não aconteceu. E agora quando tu começa a soltar isso, parece que essa pessoa ressurge. Ressurge querendo o posto dela de novo, né? Ela não quer perder. Só que ela não vem transformada, ela é uma máscara, ela vem aqui te trazendo pouco de novo, entende? Então, basicamente fica naquela mesma história e tu acaba ficando nesse 9 de espadas aqui, gerando ansiedade, frustração, dependência, tá? Porque é meio que, é como se esse retorno fosse algo ilusório, não é verdadeiro, não é algo que vem aqui com o coração aberto. Entende? Por mais que pareça, tá? Bom, gente, tá bem difícil de fazer essa leitura. Espero que eu tenha passado, tá? Da melhor forma possível. De repente, tu te identifica com essa leitura, comenta aqui embaixo. Se tu quiser uma leitura particular, entre em contato comigo. Aqui na descrição há um link onde a gente pode falar sobre, né, a tua energia. Aqui embaixo também tem links pro clube de membros, pro YouTube, pro Instagram e pro Telegram também, tá? Essa mensagem aqui de um oráculo que eu vou ainda tirar nessa leitura vai pro clube do Telegram lá, é um complemento, né? É um canal de extensão, onde eu coloco alguns arquivos lá. Então, quase toda semana tem alguma coisa lá, tá bom? Algum exercício, alguma meditação, banho e as mensagens complementares das leituras. Campo emocional. Gente, é isso aqui que eu tô vendo, ó. Página de copas. Essa pessoa, ela retorna, é uma pessoa do teu passado, de repente, tá? Só que é uma pessoa que retorna muito por validação, por ego, por massagear o ego. Ela não tem ação concreta, assim, é uma pessoa que pode estar te observando, te stalkeando. Só que é uma pessoa, ó, 5 de ouros novamente, é uma pessoa que não tem nem pra ela. Não tem aqui. Difícil falar isso, tá? Porque, assim, o jogo dá pra ver que tu esperou por muito tempo que essa pessoa aqui retornasse. Mas é uma pessoa que ela é rasa, ela não oferece aquilo que tu deseja. O conselho do tarô é que tu vire as costas pra isso. O conselho do tarô é que tu finalize, tá? Um fardo aqui bem pesado, que inclusive te pega energeticamente, te prende energeticamente, viu, Aquário? 3 de paus aqui, né? Carta de expansão. Então, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando assim, olha, observa, analisa, tá? Antes de tu bater o martelo aqui numa coisa que observa primeiro. Observa antes de agir, tá? Observa antes de agir. Não toma nenhuma atitude impulsiva aqui, tá? É a melhor coisa a ser feita. Vamos... Só um pouquinho. Fui pegar a carta e caiu o microfone. Pronto. Desculpa. Bora lá? Vamos ver isso aqui. O que temos? Aquário. Elevação. Em momentos de conflitos, crescemos em entendimentos e compreensão.
Reúna todas as partes de si e vivencie um momento de entrega ao seu mais elevado ser. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação. Aqui, com essa carta aqui dos chakras alinhados, tá? Me parece que se tu não tomar nenhuma atitude, assim, se tu te conectar muito com com o que tu deseja, teu sonho, tá? Tu consegue se desvincular dessa situação aqui, porque realmente não me parece ser uma situação saudável, tá? Mas eu vejo que tu consegue aqui evoluir de alguma forma. Essa situação aqui, gente, é uma situação bem densa, é uma situação bem complexa, tá? Porém, eu vejo que existe um propósito muito grande em cima disso aqui, que é justamente te levar para o teu centro, te levar para aquilo que tu merece viver, para aquilo que tu veio para viver. Então, ao invés de tu te colocar em relações que te oferecem pouco, que te oferecem migalhas, que te oferecem coisas que te autodestrutivas, porque tu te coloca nisso, observa se não tá, não é mais equilibrado para ti, se afastar de algumas situações, tá? Nem todas as batalhas a gente precisa ganhar. Enfim, gente, eu espero que essa leitura tenha feito sentido para ti. Não é sempre assim que eu consigo ter o entendimento do que tá sendo dito aqui na mesa, e agora é uma dessas leituras. Eu simplesmente estou lendo, tá? Espero que realmente tenha ajudado alguém, tenha feito sentido para alguém aí, tá? Ó, essa carta aqui, ela vai lá para o clube do Telegram. Se tu quiser a mensagem dela, é só clicar aqui embaixo, tem um link, tá? Espírito da libélula. A verdade transcende a ilusão. É isso, exatamente isso. Aqui é como se olha a sincronicidade, é como se o tarô falasse para ti: não vive de ilusões. Não vive de ilusões, busca a tua verdade, busca a tua elevação, teu centramento. Isso aqui é uma ferramenta para algo maior, tá? Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês. Essa mensagem aqui, ela é bem bonita. Vou colocar ali no grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá. Você está a um passo de realizar o que deseja no seu coração. O que fará com que esse sonho se manifeste é a confiança de que você já o realizou. Agradeça de todo o seu coração no presente, como se o que quer já tivesse se manifestado. As palavras do dia são confiança e gratidão. Eu desejo, meus queridos, que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa seu like, se inscreva no canal. Gratidão por tanto carinho, por tanta compreensão. Até mais.